Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal. Nessas férias eu não pude fazer nenhuma rota de peregrinação, porque depois do Caminho do Sol eu tive um problema no meu joelho. O meu joelho esquerdo ele não tem um ligamento cruzado e o meu direito fica muito sobrecarregado, né? O meu ortopedista já me deu bronca, falou que eu vou ter que operar, não vai ter jeito. Mas são anos e anos até que o convênio decida fazer essa cirurgia. Então até lá, que tenho esse pôr do sol maravilhoso aqui para vocês e várias aventuras aí pela cidade das cachoeiras. Mas, como eu não sossego, né? No primeiro dia chegando na cidade eu me deparei com uma seta amarela e falei, opa, seta amarela, e tinha uma plaquinha falando sobre o caminho das graças e prosas, que pega um trechinho do Caminho da Fé em algumas cidades e segue para Bueno Brandão. Então essa cachoeira aí que vocês estão vendo é a Cachoeira dos Félix. É uma instalação maravilhosa. A trilha de descida, eles fizeram os degraus todos com pneus. Então fica muito confortável, principalmente na hora de subir de volta a trilha. Dá uma ajuda na amortecida dos pés. A instalação, as cachoeiras aí são todas, as que a gente visitou são particulares. Então você paga uma taxa de visitação, uma taxa de manutenção, né, de preservação, que varia de 10 a 20 reais nas que a gente visitou. E o preço por pessoa, não paga meia, enfim, nem acho que precisa, porque é tudo muito bem cuidado. Olha essa escadaria de pneu, que maravilha, né? Lógico que tem lugar de água para todo canto. Sendo ou não potável, é um caminho bem refrescante, tá? E muito agradável. Então aí eu fiz a filmagem da descida, né? Lógico que registrando fotos para todo lado. O ângulo da câmera na descida eu deveria ter ajustado. Alguns momentos eu lembro de regular um pouquinho para baixo, para que vocês enxerguem os pés na descida, né? Mas é uma trilhazinha bem demarcada. Tudo bem sinalizado, manutenção bem feita, lugar limpo. Aí fica muito mais lotado na época do verão. O pessoal vai para se refrescar nas cachoeiras. Eu não ousei, pode ver que a gente está de blusa no vídeo, estava bem friozinho. Então a gente não entrou em nenhuma cachoeira, mas visitamos todas. E aí, quem sabe numa época mais quente de verão a gente consiga fazer uma outra visitação. Bueno Brandão fica próximo das cidades de Inconfidentes, em Minas Gerais, Ouro Fino, que são cidades que eu passei no Caminho da Fé. Se você não assistiu minha série do Caminho da Fé, vale a pena assistir, né? Eu chego em Ouro Fino ao final do episódio 2, no meu segundo dia de peregrinação, e eu passo por Inconfidentes e sigo em frente ali no terceiro dia da peregrinação. O caminho de graças e prosas, ele desvia, então ele sai de Inconfidentes, passa por Bueno Brandão, segue para uma outra cidadezinha que eu não me lembro o nome, que eu não passei no Caminho da Fé. Aí ele sai lá em Borda da Mata, e finaliza chegando em Ouro Fino. E aí de Ouro Fino você tem mais 7 km ali até Inconfidentes, que aí é o trecho que a gente faz o Caminho da Fé pela Estrada dos Santos Pretos, que é um trecho maravilhoso. Então, obviamente, como eu não sossego, eu vi o roteiro desse caminho, vi que ele tem menos de 200 km, e quando um caminho tem menos de 200 km, eu consigo fazer ele em 4 dias. Mesmo com os meus joelhos debilitados. A gente taca ali um
Durepox no joelho. Então eu tô me programando e vocês vão ter uma rota de peregrinação dividida em 4 episódios em finalzinho de novembro. Eu dei uma olhadinha no calendário escolar, no calendário geral, e o feriado do 20 de novembro da Consciência Negra, ele vai emendar. Então ele vai emendar de quinta e sexta, então eu consigo fazer o caminho entre quinta e domingo. E aí eu volto para minha cidade na segunda-feira. A Mari já topou ficar em Bueno Brandão nesse período. A pousada que a gente ficou é a pousada Pé na Trilha. E a gente foi muito bem recebido lá. A dona Beth foi nossa anfitriã nesses dias. Pelo que eu entendi das pousadas, eles oferecem o café da manhã, até como forma de estimular que a gente consuma as outras refeições pelos restaurantes da cidade. E tem um tour gastronômico em Bueno Brandão que eles começaram uns anos atrás. Então todos os anos os restaurantes da cidade lançam um prato típico, diferente, né, no cardápio. Os chefes dos restaurantes preparam ali e você consegue desfrutar desses pratos. A gente deu sorte, porque no primeiro... A sorte no azar, que eu falo, né? Então no primeiro dia, quando a gente chegou para jantar, o restaurante já estava fechando. Ele serve almoço até 6 da tarde. E a gente chegou, já era 6 e pouquinho, e o dono e o chefe estavam fechando. E a gente falou, mas a gente queria comer, né? O que consegue? E o chefe guiou a gente, né, com o carro dele, a gente com o nosso seguindo ele, até um restaurante próximo que serve janta de segunda-feira. O primeiro restaurante que a gente foi, né, que é esse que a gente retornou depois para almoçar, o Galpão Mineiro. Então é um restaurante bem gostoso, tem bastante ponto de venda de artesanato, de aquelas louças de pedra bem bonitas. Mas eles nos levaram para um restaurantezinho próximo que chama Cuca Fresca. E no Cuca Fresca nós fizemos nosso primeiro jantar. Lá a gente comeu uma moqueca de pangá. Acho que é esse o nome do peixe. Panga. E essa moqueca foi maravilhosa, né? Então todos os pratos que falam que serve 2 pessoas, realmente serve 2 pessoas, porque eu como por 2 pessoas, a Mari come por uma pessoa, como uma pessoa normal, né? E os pratos todos a gente ficou explodindo depois de comer. Então eu arrisco dizer que até 3 pessoas conseguem comer os pratos de Bueno Brandão que falam que são para 2 pessoas, mesmo que você esteja com fome. Aí na Cachoeira dos Félix, essa trilhazinha que a gente está fazendo e tirando fotos, ela, depois da cachoeira, ela forma 4 piscinas naturais no trecho do rio. Então, o pessoal que vai para os banhistas, né, eles podem parar aí nas piscinas e se refrescar. E aí tem quedinhas de água menores, né? Observa o arco-íris que forma nas cachoeiras, eu fico encantado. Esses outros videozinhos com tempo normal vão passar aqui para vocês também. Mas quem quer sentir mesmo a magia de uma cachoeira tem que ir nela mesmo, observar, contemplar. Quanto a gente é pequenininho, né? E aí pegamos o caminho de volta e chegamos na nossa segunda aventura, na cachoeira. Cachoeira do... como é que é o nome mesmo dessa? Cafundó. Cachoeira do Cafundó também tem uma taxinha de visitação. Ela é bem menorzinha, mas isso é bom, porque se você tiver com crianças ou só querendo se refrescar mesmo, sem ficar pegando trilhas pesadas, a trilha aí é bem curtinha. Você chegou na propriedade, em 200, 300 metros você já chegou na cachoeira. E ela tem uma piscinona natural. Então, para quem não está muito afim de pegar trilhas pesadas, né, é um ótimo lugar para visitar. Lógico que eu fui explorar o máximo que dava, né? E do outro lado dessa porteira tem
mais algumas piscininhas naturais, escondidinhas aí entre as pedras. E caminho da roça. Na estradinha tinham alguns filhotinhos, alguns bezerros, né? Filhotinho de vaca. Estavam deitadinhos, curtindo a vida. Nem digo tomando sol, eles só estavam com a vida ganha mesmo. Essa terceira cachoeira maravilhosa que a gente visita é a Cachoeira dos Luiz. Eu acho que o plural de Luiz é Luizes, mas tudo bem. É da família Luiz, né? Da família Félix. Por isso que é Cachoeira dos Félix e dos Luiz. Então, primeiro você tem uma vista de cima da cachoeira, né? Que tem barra de proteção. E essa trilha é maravilhosa. Ela é toda formadinha por rocha. Então, ela é muito bem demarcada. É uma trilha mais gostosa, mais imersiva na mata. E conforme você vai chegando perto da cachoeira, que eu decretei que é a cachoeira mais bonita de Bueno Brandão, essa daí. Não que as outras sejam feias, tá? Mas é que essa tem, olha, duas quedas. Elas formam em volta de uma mata. Em uma aparece um véu de noiva. A água fica toda branquinha, né? E da outra tem várias micro quedas. Então, é um lugar para você sentar, contemplar e meditar. E apreciar o quanto a natureza é maravilhosa. A gente estava explorando, né? Esse aí era outro dia já. E partimos para ver até onde essa trilha vai. E ela tem algumas piscininhas naturais também pro outro lado. Então vale a pena dar uma explorada. Então aí no meio da descida você tem uma trilhazinha à direita, que ela também é bem demarcada. A mata é mais fechada, mas aí você vai seguindo o caminhozinho até chegar nas piscinas naturais. E nessa trilha a gente vê um passarinho azul de cabeça vermelha, lindo, que eu não faço ideia de qual é, mas ele roubou a cena com as cores dele no meio da mata verde. Então esse tem microquedas, né? Tem acesso até por uma escada. As piscinas naturais, tem essa e tem uma outra aqui mais pra frente também com escadinha, né? Então pra entrar e nadar aí, dá pra você chegar até próximo ali da cachoeira. Lembrando que tem que ter segurança, né? Rio de cachoeira, geralmente eles têm algumas fossas bem profundas. E aí você, se você não sabe nadar, a hora que você do nada afunda e não dá pé, você bate um desespero. Então, sempre que for explorar lugares com água, eu recomendo fazer umas aulinhas de natação antes, pra você não correr nenhum risco à toa, né? Lembrando que quando tá com mau tempo, época de chuva, o nível do rio sobe bastante sempre. E você também tem que tomar mais cuidado. Aí o passarinho apareceu, quando eu fui tirar a foto, o bichinho saiu voando. Porque passarinhos são assim. É pra admirar na hora, não tem jeito. O ornitólogo da natureza deve ser um cara bem frustrado, porque os passarinhos mais bonitos passam rapidinho e desaparecem. É uma apreciação rápida. Caminho da roça de volta. Chegamos à trilha principal. Ainda não. E aí a gente vai explorar
o sítio aí, né? O sítio dos Luiz, a pousada deles, que além dessa trilha da cachoeira, possui outras duas trilhas. A trilha do Mirante e a trilha das araucárias, dos eucaliptos. E lógico que a gente foi dar o tour completo aí, né? Pontezinha de madeira. Sempre uma aventura, né? Você não sabe a qualidade que a madeira tá, mas essa aí estava segura. E subimos em direção ao Mirante. Do Mirante eu fiquei frustrado que você não enxerga a cachoeira, mas é bom você não enxergá-la porque ela está protegida pela mata ciliar, né? Então é um ponto de preservação. Aí a cachoeira você escuta ela o tempo inteiro, ela te orienta, né? Você sabe que ela está lá, mas a mata encobre tudo. Dá para observar os chalés aí de pousada aí da Cachoeira dos Luiz. São um charme. Todos muito bem posicionadinhos. O acesso é logo próximo da entrada ali do espaço. Então dá para chegar com o carro até o chalé tranquilo. E aí no caminho da descida a gente reencontra a trilha principal, né? Ela volta pelo mesmo caminho. E ao total, em Bueno Brandão, são mais de 30 cachoeiras, né? No guia que a gente recebeu lá na pousada, contam 30 cachoeiras. Os pontos de tirolesa que vocês viram aí, eles são sempre de mudança dos bombeiros, as normas regulamentares. E aí tem a trilhazinha das araucárias. Tem várias saidinhas também para o leito do rio. Aí na parte mais alta, né, do parque, você nem imagina que esse riozinho calmo vira aquela cachoeira dupla maravilhosa. Mas é uma trilha bem gostosa, bem refrescante. E aí a gente retorna lá pro ponto inicial. Que aí já era a hora próxima do almoço e a gente ia precisar achar um bom lugar para comer. Aí a gente volta no retorno da trilha da Cachoeira dos Félix, que é com os pneus, né? Que eu falei para vocês que eu ia filmar com mais atenção. Eu fiquei apaixonado pela cidade de Bueno Brandão. Minha vontade era de já ficar morando por lá mesmo, montar uma pousadinha e nem voltar pra Itu. Mas falta um fator que chama dinheiro, né? Então a gente tem que voltar pra trabalhar, não tem jeito. E agora as imagens aí em velocidade normal. Cachoeira dos Félix. A trilha das piscinas naturais da Cachoeira dos Félix, com suas quedinhas de água super charmosas. Se tivesse calor, eu iria entrar e ficar numa hidromassagem. O desenho do arco-íris.
Sempre emociona. Essa cachoeira é a Cachoeira dos Machado 1, que a gente também visitou, mas ela não é bem uma trilha, né? Você chega de carro bem perto dela e desce ali na lateral dos chalés e já chega nela. Também é um lugar lindo. Tem a piscininha natural para entrar. Mas com 18 graus de temperatura eu não sou nem louco. Imagina como é que tava a água, né? Não foi uma peregrinação, mas trouxe paz, tanto quanto uma peregrinação. Tá enfiado aí no meio da mata, da natureza. É maravilhoso. Cachoeira dos Machado 1 vista um pouquinho de longe. E aí tem um objeto curioso, que eu não vi bem a explicação, mas eu imagino que fosse um gerador hidrelétrico. Talvez alguma passagem de água aí que gerasse energia, se alguém souber o que é isso aí. Eu imagino que seja uma pequena hidrelétrica, né? Acompanhando a queda da água. Lógico que eu fui fuçar, né? Não façam isso que eu tô fazendo, viu? Ficar fuçando nas coisas. Ó, os 6 são os bezerrinhos do Cafundó, que estavam aí de boinha, deitadinhos, super mansinhos. Chegamos perto, dava até pra fazer um cafuné neles. Quem me acompanha nas peregrinações sabe que as vaquinhas são minhas grandes amigas, né? A Cachoeira do Cafundó, como eu falei, ela é bem discreta, mas é bem gostosa. Eu acho que aí é um dos melhores lugares para fazer um piquenique e tomar um banho tranquilo, sem correr grandes riscos. É rasinho, então para quem vai com criança, principalmente, eu acho que é uma das mais indicadas. Aqui a igreja que nós visitamos aí na cidade de Bueno Brandão. Linda, né? A arquitetura das igrejas católicas sempre impressiona. Eles capricham, apesar de ter o mesmo padrão geral, né? Da nave, etc. Esses arcos, esses pilares são maravilhosos. E vista de fora também é um show à parte. Ah, Gustavo, por que você não pegou um drone e filmou aí? Porque ainda não cheguei no nível de ter um bom drone, né? Eu preciso aprender a pilotar. Já tive algumas experiências frustradas de perder os drones, eles caírem, se arrebentarem. Mas quem sabe aí o pessoal assistindo, se inscrevendo aqui no canal, a gente não possa ter um drone nas próximas, né? Essa é a Cachoeira dos Luiz, naquela parte do mirante, vista de cima, né? Que é logo que você chega, antes de pegar a trilha. E daí você não faz ideia de como que é linda essa cachoeira. Tem que descer a trilha para ver lá de baixo. As rochas todas metamórficas nessa região. Dá para ver o alinhamento dos minerais, né? Bem bonitinho. Quem gosta da parte de geologia também vai se deliciar. E aí ela vista de baixo. Essa daí é maravilhosa.
De verdade, eu ficaria um dia inteiro sentado, olhando para essa água e refletindo sobre questões da existência. Ah, professor, cadê o barulhinho da água? Você tem que ir aí ver, filho. Tirei de propósito. Aí tem aquela ducha natural maravilhosa, né, de nascente. Para tirar todas as energias ruins. O ar extremamente puro. Tem muitos líquens vermelhos que a gente observou aí, que são indicativo de qualidade do ar. As piscinas naturais. E essas pequenas trilhas, né, que são maravilhosas. Observem quanto líquen tem nas árvores. Isso é bom, viu? O líquen é um indicativo bom. Tem gente que acha que árvore feia, tá cheia de musgo. Mas na verdade você está num lugar muito bom. Aproveita para respirar aí, porque na cidade grande o ar é praticamente um veneno. As escadinhas, né, para chegar até o nível do rio. Então tudo isso é um capricho, né? São pequenos detalhes que não precisaria ter. O dono da propriedade não precisaria cuidar tão bem assim dos seus visitantes. Mas você percebe que em todos os lugares aí você é super bem acolhido, bem recebido. E o ambiente é pensado para você ser bem tratado. E finalizando, a vista aí do mirante da Cachoeira dos Luís. Para vocês lembrarem que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente fica na nossa roda de ratos do serviço para chegar no trabalho. E aí, de novo, para finalizar o nosso vídeo, o nosso pôr do sol. Agradeço vocês. Se puder deixar um like, se inscrever aqui no canal, vou deixar um comentário. Se você já visitou Bueno Brandão e tem uma cachoeira mais bonita do que essa que a gente foi, né? Um lugar que com certeza nós vamos voltar. E, por favor, né, não deixe de compartilhar esse vídeo para quem possa interessar. É uma viagem bem gostosa. É uma cidade maravilhosa, você é super bem cuidado por todo mundo, como típico de Minas Gerais, né? E em novembro estarei aí por essas redondezas novamente, fazendo o caminho de Graças e Prosas. Quase 200 quilômetros de peregrinação, né? Acho que 150, que eu vou percorrer em 4 dias. Então, não deixe aqui de acompanhar o canal. Assistir as maratonas de peregrinação que a gente já tem por aqui. E até a próxima.